convido você a abrir a palavra do Senhor em Ruth, capítulo 1. Nós começamos a semana passada, uma sequência aqui no livro de Ruth. Nós estudamos os 5 primeiros versos na semana passada e hoje vamos dar continuidade dentro do verso de número 6 até o final do primeiro capítulo, verso de número 22. Eu convido os irmãos a acompanhar a leitura que farei atentamente, né? Texto esse que vamos meditar nesta noite. Ruth, capítulo 1, do verso 6 até o verso de número 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então, se dispôs ela, falando de Noemi, com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e não me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Oremos, irmãos. Pai querido, nós te damos graças mais uma vez pela leitura da tua palavra, e nesse momento, ó Deus, que vamos meditar nela, clamamos para que teu Santo Espírito que habita em nós nos ilumine e nos edifique segundo a tua bondade, para que venhamos, ó Deus, aprender aquilo que o Senhor deseja que aprendamos, para que venhamos colocar em prática em nosso dia a dia aquilo que o Senhor deseja que coloquemos em prática, e
que a Tua palavra, Deus, faça morada em nosso coração e possamos compreendê-la de tal modo que possamos glorificar ao Senhor. E assim, ó Deus, sermos abençoados por Ti. Clamamos, Pai, para que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, e fale ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs e ao meu próprio coração, para que possamos a cada dia mais estarmos no centro da Tua vontade e cônscios do Teu querer. Fique conosco, nos abençoe, nos edifique, é o que clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, na semana passada nós começamos essa sequência e nós queremos relembrar contigo rapidamente o contexto. Nós vimos no verso 1 aqui de Ruth, capítulo 1, que essa história se passou nos dias em que julgavam os juízes. E eu quero lembrar para você qual era a principal característica desses dias. Dê uma olhadinha comigo, você que está com a Bíblia aberta. Você está aqui aberta em Ruth, capítulo 1, mas dá uma olhadinha no verso 25 do capítulo 21 de Juízes. Está na mesma página, provavelmente. É o último versículo do livro de Juízes. O último versículo do livro de Juízes vai dizer assim: naqueles dias, que são os dias dos juízes, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Cada um seguia o seu próprio coração, cada um fazia aquilo que lhe parecia ser o correto. Quando Deus suscitava um juiz, esse juiz então trazia os estatutos de Deus, conduzia o povo a andar na obediência. Quando morria o juiz, cada um fazia aquilo que dava na cabeça. Esse era o contexto. Dito isso, voltando aqui para a história de Ruth, então a história de Ruth, a família de Elimeleque é o pai, Noemi a mãe, eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. A Bíblia diz que Deus veio com juízo sobre a terra e houve fome em Judá, ou na terra de Israel. E que por conta disso, Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion resolveram ir para Moab. Nós falamos ontem que apesar da fome, eles saíram da terra ainda bem de vida. Primeiro porque tinham condições de fazer a própria viagem. E segundo, porque o texto diz que já lá na terra de Moab, eles casaram os 2 filhos. Esse casamento já é caro nos nossos dias, imagina naquele tempo. Inclusive porque os meninos tinham que pagar o dote. E isso fica confirmado quando nós lemos aqui o verso 21, ainda do capítulo 1, quando Noemi, já de volta a Belém, olha para as mulheres da cidade e diz assim: ditosa eu parti. Ou seja, ela diz: eu não saí daqui por causa da fome, eu não saí daqui pobre, eu não saí daqui passando necessidades, eu saí daqui porque eu quis, mas agora eu estou voltando porque eu estou pobre. Veja o que diz o verso 21: ditosa eu partir, porém o Senhor me fez voltar pobre. Então veja, quando Elimeleque, e nós vimos que a semana passada que Elimeleque, Eli, meu Deus, Meleque, rei ou reina. Então o nome Elimeleque significa o meu Deus reina. Na verdade não estava debaixo do reinado do Senhor, e por isso ele resolveu fugir para Moab. Naquela época, mudar de país significava buscar amparo em outro Deus. Veja o que diz ainda Ruth, capítulo 1, o verso 15. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo, e a quem mais? E aos seus deuses. Então significa que o povo que você estava vivendo era o Deus que você estava servindo. Se eu estou em Israel, eu estou servindo ao Senhor de Israel. Se eu fui para Moab, eu estou servindo os deuses moabitas. Por isso, quando Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion vão para Moab, eles estão desprezando a Deus. Eles estão negando a própria fé no Senhor.
Eles estão deixando a presença do Senhor e buscando refúgio nos deuses moabitas. É como se eles estivessem negando, e de fato estavam negando o próprio Deus. Nós vimos que, como era nos dias de Juízes, cada um fazia aquilo que parecia mais reto. E certamente na cabeça de Elimeleque, o mais correto a fazer era fugir da disciplina do Senhor. Por que fugir da disciplina? Porque Deus mandou fome para a terra. Fome também, no contexto aqui que estamos, era sinal da justiça de Deus. Tem pessoas que negligenciam o fato de que Deus disciplina aqueles que Ele ama. E quando às vezes a disciplina do Senhor repousa sobre nós, irmãos, para nos conduzir ao arrependimento, ou até mesmo como provação para nos achegarmos mais a Deus, as pessoas, ao invés de se dobrar diante do Senhor, fogem. Tem muito crente que, quando as dificuldades batem a porta, ao invés de se fortalecer ainda mais em Deus, vão para Moab, saem da igreja, abandonam o Senhor. Estamos crente, as coisas estão tendo fome na minha casa, é melhor não ser crente. E abandonam o Senhor. Fazem como Elimeleque. Só que quando Deus tem um propósito na vida de alguém, até a sua disciplina o alcança aonde quer. Elimeleque foi para Moab. E o que aconteceu com ele? Morreu. Malom e Quilion, seus filhos, até casaram com estrangeiras, que era algo também proibido pela lei. A disciplina do Senhor os alcança. E o que acontece com eles? Morreram. E depois, só depois, no final de todo o livro de Ruth, você vai entender que até mesmo essa disciplina tão severa aos nossos olhos de Deus, conduzindo Elimeleque, Malom e Quilion à morte, tinha um propósito: a manutenção da genealogia de onde sairia Jesus Cristo. Porque Elimeleque era da tribo de Judá. Dele sairia depois Davi, dessa mesma linhagem. É lógico que agora, através do seu parente próximo, chamado Boaz, que a gente ainda vai ver um pouco à frente. Mas é Deus preservando os seus propósitos eternos. E quando nós nos levantamos, irmãos, e somos um empecilho diante dos propósitos eternos do Senhor, a disciplina do Senhor vem sobre nós, isso é fato. Eles desprezaram a Deus e foram procurar, segundo o seu próprio coração, refúgio nos deuses de Moab. Houve fome na terra, sinônimo da disciplina do Senhor. Elimeleque, que significa meu Deus é rei, ou meu Deus reina, resolve fazer aquilo que parecia melhor aos seus próprios olhos. E como nós já vimos, eles não estavam passando ainda por dificuldades. Ela saiu dali ditosa, mas resolveram buscar refúgio no povo de Moab e nos deuses moabitas. Havia uma crença, nesses deuses territoriais. Se você der uma olhada ainda aqui em Ruth, capítulo 2, o verso 12, já dentro do contexto em que Ruth conhece Boaz, Boaz vai olhar para Ruth e dizer assim: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. O fato de Ruth e Noemi ter voltado para Israel significava que elas estavam buscando refúgio sob as asas do Deus de Israel. Tudo bem até aqui? Então veja, um homem, uma família crente, que despreza Deus, procura refúgio em outros deuses, é alvo justamente da disciplina do Senhor. O texto de Ruth começa dizendo que houve fome na terra, houve dificuldade na vida desse povo, por isso que eles foram para lá. E depois de toda essa tragédia familiar, uma mãe que perde o esposo e perde os 2 filhos, se vê sozinha, pobre, velha
desamparado. Só que uma notícia muda tudo. A notícia da restauração. A notícia do recomeço. A notícia da restauração. Sabe que notícia foi essa? Dá uma olhadinha comigo no verso 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Por quê? Porquanto nesta, ou seja, enquanto estava na terra de Moabe, ouviu que o quem? Que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Alguém chegou com essa notícia. Diante de todo o desespero de uma mãe, diante de todo o desespero de uma esposa, diante de todo o desespero de uma mulher, que já havia sido crente, e que havia seguido em submissão seu marido, indo inclusive procurar amparo nos deuses moabitas, uma mulher que foi preservada, ela ouve que o Senhor se lembrou do seu povo. Essa notícia faz toda a diferença. Enquanto Elimeleque deixou de confiar na providência de Deus, essa frase do verso 6 mostra que no mais profundo coração de Noemi, ela ainda estava aguardando a ação de Deus. Elimeleque saiu para habitar em Moabe, mas o coração de Noemi ainda estava em Israel. Elimeleque viveu segundo a sua própria vontade. E agora Noemi se vê numa situação em que a vontade dela não conta mais nada. Velha, viúva, desamparada, pobre. O Deus de Moabe não pôde fazer absolutamente nada por ela. E ela então se lembra que existe um Deus em Israel. Elimeleque recebe a disciplina do Senhor, morre e também seus filhos. Porém, como eu disse, Noemi renovou a sua esperança. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a passar por uma série de lutas e dificuldades na vida. Muitas vezes, Deus permite provações e até mesmo disciplina sobre a nossa vida. Situações difíceis que conduzem o teu coração a pensar em desistir. Será que vale a pena servir a Deus? Nós fizemos uma sequência recentemente no livro de Malaquias sobre esse tema. Vale a pena servir a Deus? E vimos que o povo de Israel estava mensurando as questões terrenas como o padrão ou termômetro para a bênção de Deus. E Deus fala, não faça isso. Aqui nós podemos e passaremos por situações adversas, irmãos. O próprio Cristo nos advertiu quanto a isso. Que os dias seriam difíceis, mas que nós deveríamos ter bom ânimo para vencer o mundo. Jesus mesmo nos advertiu que as pessoas se levantariam contra nós, nos odiariam. E que por conta disso, alguns se levantariam contra nós, conduzindo-nos até mesmo à morte. Mas mesmo assim, que deveríamos permanecer fiéis até o fim. Só que a nossa fé muitas vezes é volúvel. E por isso que no nosso momento de contrição, nós vemos aqui em Hebreus, que precisamos ter uma fé genuína, verdadeira, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se achegar a Deus e receber do cuidado e da proteção do Senhor. E como nós estamos nesse processo, muitas vezes a nossa fé se abala. E nós pensamos em desistir. Eu não julgo Elimeleque, nem Malom, nem Quilion.
porque talvez eu não tenha passado nenhuma situação semelhante à que eles passaram. Mas mesmo não julgando Elimeleque, Malom, Quilion, eu posso aprender com a situação deles. Se eles tivessem permanecido fiéis, Deus certamente continuaria. Mas todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus, e talvez por isso toda essa história teve que acontecer para que hoje eu e você pudéssemos ser admoestados pelo Senhor para continuar firme apesar da fome na terra. Mesmo que a maior dificuldade bata a sua porta, continue firme. É assim que o Senhor deseja. É assim que Ele nos adverte. Nós podemos ainda aprender muito com a história de Noemi, porque diferente do seu esposo, que deixou o Senhor e acabou recebendo a disciplina e morte, ela renova a sua esperança. E eu quero falar com você justamente nessa perspectiva. Quando a nossa esperança em Deus se renova, o que pode acontecer? Talvez na sua caminhada com Cristo, tantos anos já se passaram, e aquele primeiro amor já se esfriou. Talvez as lutas, as dificuldades, os problemas, até mesmo as vicissitudes, tenham conduzido você a desanimar na fé e pensar até mesmo em deixar o Senhor. E talvez esse período que nós passamos ausentes, de 8 para quase 9 meses, de tanta luta, de tanta privação, de tanta dificuldade, talvez você tenha até se distanciado do Senhor. Mas há uma mensagem de esperança. O Senhor lembrou do seu povo, dando-lhe pão. O fato de estarmos reunidos novamente, irmãos, é um momento de renovo, é um momento de restauração. E é por isso que nesses momentos a nossa esperança em Deus precisa se renovar. Eu não sei qual a mensagem que você ouviu que vai dar o start na restauração dessa esperança. A de Noemi foi que ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo pelo pão. Talvez a mensagem que você precisava ouvir para se renovar na esperança em Deus, para renovar a sua comunhão com Deus, para renovar o seu caminhar com o Senhor, tenha sido aquela: olha, voltamos no culto presencial. Talvez esse seja o start para renovar a esperança e para trazer de volta para perto do Senhor. Porque é uma coisa que nós aprendemos juntos nesse período, mesmo estando separados, é o quanto nós precisamos de uma comunidade santa e obediente. O quanto que nós precisamos estar no meio do povo de Deus. O quanto que nós precisamos nos congregar para adorar juntos, para chorar juntos, para rir juntos, para servir juntos. Talvez essa seja a frase que você precisava ouvir para renovar a sua esperança em Deus. Deus se lembrou do seu povo e lhe deu pão. Noemi ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, e por isso ela se dispôs a voltar para Deus. Irmãos, quando a nossa esperança se renova em Deus, nós desejamos ardentemente voltar para o Senhor. Veja o início do verso 6. Se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. E o final do verso explica que ela só tomou essa decisão, teve essa disposição, porque ela ouviu que o Senhor lembrara do seu povo dando-lhe pão. Talvez você tenha se afastado do Senhor. Talvez situações difíceis até mesmo tenham batido a sua porta. Mas ao ouvir que o Senhor se lembrou do seu povo, já é mais do que suficiente, irmãos, para você se dispor a voltar para Deus. Deus é fiel
mesmo quando a tempestade nos atinge, mesmo quando passamos pelas dificuldades, Deus continua fiel e Ele tem um propósito para todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer que nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus, e nele, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Se as situações adversas dessa vida te conduzir para Moab, irmãos, para longe de Deus, você vai colher frutos dessa atitude, ou uma consequência dessa atitude. Mas mesmo que a tempestade ou a fome na terra permaneça por um longo tempo, e nós sabemos aqui no texto que isso aconteceu por quase 10 anos, mesmo que a dificuldade seja longa sobre a sua vida, não deixe o Senhor. Mas se porventura você deixou, a primeira manifestação do renovar da esperança em Deus, se disponha a voltar correndo para os braços do nosso Deus. Ela se dispôs com as suas noras, voltou. E aí alguns verbos, o verso 7. Saiu, pois, ela do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Voltar para a terra de Judá significava voltar para debaixo das asas do Deus de Israel. Significava voltar para a presença de Deus, a reconhecê-lo como Senhor e como Salvador. Agora veja, essa é uma decisão pessoal, voltar para Deus. Por isso ela olha para suas noras e diz: olha, eu não tenho mais o que oferecer para vocês, a minha dependência está totalmente em Deus. Eu não tenho mais filhos, não tenho mais idade para ter filhos, e mesmo que tivesse, vocês esperariam anos para ter outro marido? É lógico que não. Então decida se vocês vão para o Senhor, ou vão voltar para o seu povo e para os seus deuses. Orfa faz a escolha dela e volta para o seu povo, consequentemente para os seus deuses. Mas Ruth se mantém firme na decisão de ir para Israel, de ir juntamente com a sua sogra para o seu povo, consequentemente para o seu Deus. Quando a esperança em Deus se renova, nós nos colocamos à disposição para voltar para Deus. Voltar, no contexto aqui de Noemi, significava voltar para o próprio Deus, buscar refúgio em Deus, reconciliar-se com Deus. Significava voltar para viver debaixo do refúgio do Senhor. Essa é a primeira ação natural daqueles que renovam a esperança em Deus. A pessoa que estava desanimadinha, quando se renova a esperança, a primeira coisa que ela faz é desejar estar na presença de Deus, se alegrar por estar na casa do Senhor e se derramar na presença do Senhor. E algo é preocupante, irmãos, dentro do nosso contexto pequeno aqui, micro. Quando estávamos impedidos de nos reunir, algumas almas inquietas sempre reclamavam, me ligavam, me perturbavam. Se Deus trouxe fome para a terra, meu amigo, nós temos que esperar Deus acabar com a fome da terra. Uma das grandes virtudes do cristão é esperar o tempo de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque é agora no tempo de Deus, que Deus nos permite reunir, e que estamos preparando o local para ali servirmos, adorar e bendizer o Senhor. Esses mesmos que perturbaram no período da pandemia, não foram lá nem conhecer o local.
E alguns deles não vieram nem aqui um dia, e nós já estamos praticamente um mês aqui. E aí, eu me questiono como pastor dessa igreja. Será que a reclamação era porque estavam desejosos de servir, de adorar ao Senhor? Ou a reclamação é simplesmente porque o espírito desse infeliz é de rebelião? Porque tem gente que reclama de tudo. Nada está bom, cara. Se está reunido, ele fala, pô, esse pastor reúne muito. Esse cara inventa muita moda. Tem reunião de terça, tem reunião de quarta, tem reunião de sábado, tem escola dominical. Agora ele está querendo inventar uma reunião de oração sábado às 7h30 da manhã. Esse cara inventa muita reunião. Aí vem a pandemia, aí o cara reclama, pô, agora não tem reunião. E esse pastor não faz reunião. Esse pastor não briga com o prefeito. Esse pastor não briga com a administração do hotel. Esse pastor não aluga logo o prédio. Aí você corre atrás, começa a fazer a coisa, o cara não dá nem as caras. Será que estava desejoso realmente de adorar o Senhor, de servir o Senhor? Não sei. Porque é na disposição para voltar a Deus, quando Deus abre a porta, é que você vai ver quem de fato queria estar na presença do Senhor. Hoje mesmo, nós fizemos 2 cultos presenciais, culto matutino e culto vespertino. Coloquei a lista no comecinho da semana. Quem estava tão desejoso para ter culto presencial, cadê? Será que a minha esperança em Deus se renovou realmente? Porque a característica, irmãos, de quando a minha esperança se renova em Deus, é uma disposição para estar na presença do Senhor, para voltar a servir ao Senhor, para fazer por onde, para remir o tempo. Esse mesmo que reclama, muitas vezes chega e está lá, as coisas estão acontecendo, não foi, ninguém sabe, não sabe onde fica o endereço. E pergunta assim, pastor, vai demorar muito? Eu falo, se você for ajudar, vai demorar menos do que provavelmente vai demorar. Mas veja, não é uma disposição para servir, não é uma disposição para voltar para Deus, não é uma disposição para estar junto, é simplesmente uma postura da mulher do tesouro, daquela que só reclama, daquela que só quer falar. Irmãos, isso não é ter a esperança de Deus renovada, porque a esperança de Deus renovada gera atitude, significa se dispor, significa sair do lugar onde você estiver, significa voltar. São atitudes, são ações. E a pergunta é, será que a esperança de Deus está renovada no seu coração? É incrível que, apesar da pandemia, nós temos todos os cuidados, distanciamento, todo mundo de máscara, com exceção, com minha exceção, porque eu estou pregando até para você entender melhor a minha voz, mas com álcool, com um kit de ceia para que ninguém possa se contaminar. E aí as pessoas, muitas vezes, eu encontro com elas no supermercado, e deixar de comer, ela não vai deixar. Encontro com ela na farmácia, encontro com ela na rua, encontro com ela no banco. Não encontro no restaurante, porque eu não estou indo no restaurante, mas provavelmente está em alguns, porque de vez em quando eu vejo, né, a divulgação está lá. E aí você fala, e na igreja? Não, pastor, eu tenho medo de ir na igreja. Se a sua esperança renovou no Senhor, você se dispõe, você sai do lugar que estiver, você volta.
Porque sem fé é impossível. Sem fé, você não sai de casa. Sem fé, você não vai para o hospital. Você não vai para o consultório. Sem fé não dá para fazer nada. Sem fé, não dá nem para você voltar para o Senhor. Ele voltou. Quando a esperança em Deus se renova, segunda característica, além de voltar, você reconhece e aceita a disciplina de Deus. Veja o que Noemi diz. Verso 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E sucedeu que chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado quem? O Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém quem? O Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que quem? Que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Ela reconhece o seu pecado, o pecado do seu marido, a falta de confiança e fé que conduziram a negar a fé no Deus de Israel e procurar apoio e refúgio no Deus de Moabe. Ela reconhece que mesmo estando em Moabe, debaixo do Deus moabita, o Senhor, o Todo-Poderoso, é assim que ela o chama, aplicou sobre ela a justa disciplina. Eu saí daqui de Tosa, procurei refúgio em Deus moabita, mas o Senhor de Israel, o Deus Todo-Poderoso, me fez voltar para. E isso já não era mais um problema para ela. Porque quando a esperança de Deus se renova no nosso coração se torna mais submisso à ação de Deus, inclusive à própria ação de disciplina. O apóstolo Paulo tinha consciência exata disso. Quando ele reconhece que ele era o principal dos pecadores, que a graça de Deus era maravilhosa, porque o que ele merecia era algo muito pior. E que quando Deus não responde a ele pedido para tirar o espinho na carne, ele então simplesmente não toca mais no assunto. A minha graça te basta. Ter que voltar para ajudar era voltar humilhado, era voltar pobre, era voltar na dependência, era passar vergonha diante dos irmãos. Ó, a Noemi voltou, saiu daqui, ó, nariz empinado, cheio de empáfia, icona, agora aos trapos. Mas quando a esperança de Deus se renova, você se torna humilde o suficiente para aceitar, inclusive, a disciplina e os resultados das pessoas. Não importa o que as pessoas vão falar, porque a igreja tem hora que sabe ser malvada, né? A igreja sabe ser malvada. Quando vê Deus aplicando a disciplina sobre alguém, a igreja sabe ser malvada. E muitas vezes ela humilha ao invés de acolher. Mas Deus acolhe. Agora, Noemi, quando teve a sua esperança renovada em Deus, ela vem, passa a humilhação e inclusive diz para as suas irmãs, para as irmãs da cidade: não, pode me chamar de Mara, porque eu estou sendo amargurada. E ela tinha plena consciência de que a disciplina que estava passando, o momento que ela estava passando, era a ação do Senhor de Israel, o Deus Todo-Poderoso.
Ela reconheceu com isso, irmãos, que errou quando foi procurar refúgio nos deuses de Moab. Ela reconheceu com isso que era passível de disciplina por ter negado a fé no Deus de Israel, no Senhor Todo-Poderoso. E é isso que acontece. Tem muita gente que quando a fome bate, sai da igreja. E aí as coisas ficam cada vez pior, porque Deus vai disciplinando e vai puxando a orelha. Só que essa pessoa não tem a humildade de voltar. E a situação se torna cada vez pior. Mas Noemi nos ensina que quando a verdadeira esperança de Deus se renova, a gente volta, suporta, reconhece e aceita a disciplina. O Senhor tem descarregado contra mim a sua mão, ela vai dizer. O Senhor me fez voltar pobre. Nós lemos lá em Hebreus que o Senhor Deus é galardoador de todos os que lhe buscam. Só que Noemi tinha fugido do Senhor, não tinha buscado o Senhor. Logo, os filhos que se afastam de Deus e fogem da presença do Senhor, como o filho pródigo da parábola, que perdeu tudo, e que a fome bateu na sua porta, lá na terra que ele estava, ao ponto de ser servente, servindo porcos, que para a cultura judaica talvez fosse um trabalho mais simples e vergonhoso. Tudo isso aconteceu com ele, aconteceu também com Noemi, para que eles desejassem voltar ao Senhor. E veja que na parábola o filho está disposto a voltar e a reconhecer e aceitar a disciplina. Pai, pequei contra os céus e contra ti, me aceita como um dos seus servos. Porque quando nós renovamos a esperança em Deus, nós reconhecemos e aceitamos até mesmo a situação mais humilde e de disciplina. Quando a nossa esperança se renova, como o filho pródigo, voltamos com o coração contrito e arrependido. Foi assim que Noemi voltou. Mas o terceiro ponto que eu quero compartilhar contigo, irmãos, é que quando a esperança em Deus se renova, você volta a experimentar da providência de Deus, porque aquele que se achega ao Senhor, Deus se achega a ele. Tiago vai dizer: buscai ao Senhor, ou se achegai-vos ao Senhor, ele se achegará a vós. Se você tem fé em busca ao Senhor, ele diz que Deus existe e que se torna galardoador de todos aqueles que lhe buscam. E quando a esperança se renova no coração de Noemi, além dela voltar para Deus, de se apresentar em humildade e submissão, ela começa a desfrutar e a experimentar da providência de Deus. É fantástico essa comparação, esse paralelo. Dá uma olhadinha para mim, comigo, no verso 1. Nos dias em que julgavam juízes, houve o quê? Fome na terra. Se passaram quase 10 anos. Final do verso 4. Os quais casaram com as mulheres moabitas, era o nome de uma órfã, o nome da outra Ruth, ficaram ali quase 10 anos. Então o verso 1 diz: houve fome na terra. Se passaram quase 10 anos. E veja como termina o capítulo 1. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, a sua nora moabita, e chegaram a Belém quando? No princípio da cega da cevada. Ou seja, no princípio da colheita. E mais que isso, no princípio do ano agrícola. Ela teria ainda um ano inteiro para colher. Ela sai na fome e chega no princípio das colheitas. O fato dela voltar para o Senhor conduz ela já a experimentar da providência de
Você chega no momento certo. Você chega no momento que já vai te permitir ter o que colher, mesmo sem ter plantado nada. Porque o simples fato dela voltar para Israel, sendo viúva e pobre, com uma estrangeira na bagagem, que era Ruth, lhe permitia ter acesso a rebuscar das colheitas de toda a tribo de Israel. Deus inclusive manda que se deixasse os campos dos campos e as espigas que ficassem para trás, para saciar a fome da viúva, do órfão e da estrangeira. Voltar para o Senhor, renovar a esperança em Deus, significa que você volta a experimentar da providência do Senhor. Ela mesma diz, Ruth, dizendo: faça-me o Senhor que bem lhe aprouver. Veja que o texto diz que toda a cidade se comoveu, e isso na sequência do estudo mostra que em vários momentos Ruth foi agraciada por conta dessa postura de compaixão. E a principal expressão que mostra essa verdade é que elas chegaram em Belém, a terra de Judá, bem no começo da cega da cevada. Ela saiu quando houve fome, e o seu retorno é marcado pelo início da colheita, o tempo da providência de Deus e consequentemente tempo de bênção. Quando a nossa esperança se renova, irmãos, voltamos, nos arrependemos e somos acolhidos com a provisão que o Deus Todo-Poderoso tem para todos aqueles que com fé se achegam a Ele. Concluindo, Noemi aprendeu a lição, entendeu que viver debaixo da providência do Senhor é o melhor lugar para se estar, mesmo que haja fome na terra. Noemi se achegou novamente ao Senhor, aceitou a ação divina e viu a providência de Deus. Providência esta que vai se tornar mais evidente conforme nós formos estudando um pouquinho mais do livro de hoje. Providência em restaurar a família, providência em restaurar os bens, providência em restaurar a alegria. No começo ele me falou, me chama de amarga, me chama de Mara. E lá no final você vai ver que ela volta a sorrir, porque Deus lhe deu netos. Deus restaura todas as coisas quando nós temos a esperança renovada nele e voltamos para a presença dele. Nós vemos que a providência de Deus converteu o coração de Ruth e a sua nora, que fica demonstrado na fidelidade da frase ou da oração que Ruth faz a ela: o meu Deus, o seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, que não seja a morte que me separe de ti. Olha que expressão de lealdade, de confiança. Nós vemos a providência de Deus movendo o coração das pessoas, se preocupando com ela. E depois nós vamos ver mais à frente Boaz, inclusive permitindo que ela trabalhe exclusivamente nos seus campos, e preparando uma ocasião para derramar de bênçãos provenientes da comunhão com Deus. Irmãos, o renovar da esperança em Deus só traz benefícios. Mesmo que você se afastou do Senhor, o renovar da esperança em Deus significa que você vai voltar, vai sair do lugar onde porventura você esteve e vai voltar para estar debaixo das asas do Deus de Israel. Você virá de modo mais humilde, submisso, dependente, reconhecendo que Deus é o Todo-Poderoso e que tem mesmo as situações adversas tem um propósito. E você viverá na dependência do Deus que providencia
todas as coisas para aqueles que se achegam a Ele. Que Deus assim possa te abençoar grandemente, e que a cada dia a esperança do Senhor renove em seu coração, fazendo com que você permaneça na presença dEle, para que você confie na provisão dEle, na ação dEle, e que espere o cuidado, a provisão que só Ele pode nos dar. Amém?